Olá pessoal, tudo bem? Você tem azia? Sabe aquela sensação de queimação no peito depois que você come algo? A azia é uma sensação de queimação ou desconforto no peito que ocorre quando o ácido do estômago ele reflui aqui para o esôfago. O esôfago é um tubo muscular que conecta aqui a garganta até o estômago. Quando o ácido do estômago retorna para o esôfago, ele pode irritar o esôfago, causando a sensação de queimação, na região do peito aqui da garganta. A azia pode ser então um sintoma de doença do refluxo, uma doença em que o ácido do estômago ele retorna com frequência para o esôfago, causando esses sintomas desconfortáveis. Alimentos picantes, bebidas alcoólicas, café, alimentos gordurosos, chocolate, são alguns dos alimentos e bebidas que podem desencadear azia em algumas pessoas. Mas sabia que esse sintoma pode ser aliviado por alguns tipos de alimentos? É importante saber quais alimentos podem amenizar essa sensação para você evitar o uso de medicação. Então, se você sofre com esse sintoma, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou falar de 7 alimentos que são capazes de aliviar a tua azia. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você costuma ter azia, De vez em quando você sente aquela sensação ruim, não sabe o que faz ali para aliviar, ou então logo se entope de remédio para amenizar? Deixa aqui nos comentários. O que você faz quando você sente aquela sensação ali de queimação no peito? Bom, a azia é um sintoma comum, você já deve ter sentido alguma vez na vida com certeza. Isso pode acontecer quando o ácido então do estômago ele, volta para o esôfago. Nós temos um músculo chamado de músculo esfíncter esofágico inferior, que separa o esôfago do estômago. Ele ajuda a impedir o refluxo do ácido. Quando ele não funciona direito, esse ácido pode vazar para o esôfago, causando a famosa azia. Quando a gente come, então, excesso de alimento gorduroso, picante, ingerimos aí bebida alcoólica, tomamos café em excesso, a gente pode sentir azia. Os fumantes também podem sentir mais azia que as pessoas que não fumam. Então vamos aos 7 alimentos que podem aliviar a tua azia e ver então se você já consome algum deles. Primeiro é o gengibre. Doutor, de novo o gengibre? Nossa, mas eu adoro o gengibre, o que eu vou fazer? Primeiro que ele é super conhecido por ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Tem um vídeo que eu falo bastante sobre ele. Por ser um bom anti-inflamatório natural, ele alivia a irritação no estômago. Além disso, ele ajuda a aliviar as náuseas que podem surgir quando a pessoa tem azia. Você pode comer pedacinhos então dele ou pode ingerir, por exemplo, na forma de chá. Para ter uma melhora dos sintomas, o ideal é tomar 4 xícaras de chá aí ao longo do dia. Inclusive, o chá de gengibre pode ser usado em gestante para melhorar a azia, porque ele também ajuda na digestão. Ele também é eficaz no tratamento de náusea, de vômito. Sabia disso? Mas é aí, você está gostando do vídeo? Está gostando dessa série que eu faço de alimentos saudáveis? Se você está gostando, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o like, pessoal. Quando você dá o like, seja no YouTube, no Facebook, eles entendem que o conteúdo é importante e ajuda a espalhar essas informações aí para as outras pessoas. No final do vídeo também não esquece de compartilhar com seus amigos de WhatsApp, Telegram, Instagram. A minha ideia é sempre salvar o mundo. E aí, você vem comigo ou você não vem? Mas vamos lá, segundo alimento é a banana, pessoal. A banana é rica em fibras, pectina, que podem ajudar a absorver ali o excesso de ácido no estômago. Reduz aquela sensação de queimação. Além disso, essa fruta contém compostos naturais, como mucilagem, flavonoides, que têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que ajudam a acalmar essa irritação no esôfago e no estômago. Outra vantagem é que uma fruta que tem na casa de todo mundo, além de ser super gostosa, super saborosa. Aqui em casa, por exemplo, todo mundo come, não pode faltar. Terceiro alimento, a aveia. A aveia é uma excelente fonte de fibras solúveis que também ajudam a reduzir a acidez no estômago.
Ela também é rica em vitaminas, minerais que podem aliviar a tua azia. Como todo alimento anti-inflamatório, quando ela é ingerida, ela alivia a inflamação do estômago, do esôfago. Vamos então para o quarto alimento? Mas antes você sabia, né? A Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal. Então você daqui de Indaiatuba, de Campinas, Salto, Itu, muita gente de São Paulo tem vindo nos visitar aqui para consulta, né? Você de Jundiaí, Limeira, Piracicaba, né? A gente só tem a agradecer ao número de pessoas que vêm aí de todo o estado de São Paulo e muitas vezes até de toda a região aí do Brasil vem nos visitar aqui para consulta. Eu só tenho a agradecer pela confiança. Mas vamos lá? Quarto alimento é a camomila. Na verdade, né, é o chá de camomila. Esse chá é bem conhecido, né, por ter propriedades medicinais, calmantes, possui óleos essenciais, flavonoides, terpenoides, ácidos fenólicos. Essas substâncias ajudam a acalmar a litoazia, são antioxidantes, antibacterianas, ajudam na digestão. Você pode ingerir então uma xícara de chá de camomila após as refeições, né? Que ele vai ajudar a aliviar a azia e até para prevenção da azia. Mas vamos lá, quinto alimento é a couve. A couve é rica em nutrientes, também possui propriedades anti-inflamatórias, pode ajudar a aliviar a azia, por ser rica ali em fibras, então ela ajuda a absorver aquele excesso de ácido no estômago. O ideal é comer a couve ali in natura, né? Você pode fazer suco com ela, você pode comer ela em forma de salada, né? Nesse caso ali, você até evita refogar se você pretende aliviar a sensação de queimação. Sexto alimento, o aipo. O aipo ele é rico em fibras, carboidratos complexos que também vão ajudar a absorção ali do excesso de ácido no estômago. Ela é rica em vitaminas, minerais que também melhoram a azia. Dá para comer cru ou em outras saladas, misturar com alface, tomate. Aí vai do teu gosto, vai da tua criatividade. Sétimo alimento, a batata doce. Esse tipo de batata é rico em carboidrato complexo e é cheio de fibra. Então, o mesmo que acontece com o aipo, acontece aqui. Esse alimento absorve o excesso de ácido e assim alivia a azia. Além disso, a batata doce também é uma fonte rica de vitaminas, minerais, vitamina B6, vitamina C, ferro, potássio, que ajuda a manter o teu sistema digestivo saudável, reduz a inflamação. Como eu disse antes, a azia é um sintoma muito comum e geralmente é causada por hábitos alimentares que são pouco saudáveis, né? Como comer em excesso, consumir alimentos gordurosos ou picantes, beber álcool, beber café em excesso, fumar. Até roupa ali apertada pode dar azia, sabia? Na maioria das vezes, esse sintoma não significa doença grave. Quando ocorre ali ocasionalmente, ela pode ser controlada com mudança de dieta, mudança no estilo de vida. Inclua então esses alimentos na tua dieta. Observe os sinais e sintomas do teu corpo. Retire os alimentos que você já sabe que vai te fazer mal. Coma menos em cada refeição, mais vezes ao dia, usa ali roupas mais largas. Só essas medidas já vão te ajudar no alívio do sintoma já nos primeiros dias. Faz isso e depois me conta se você melhorou ou não da tua azia. Agora, se a azia for frequente, mais de 2 vezes por semana, ou se a dor for intensa, se você tiver dificuldade para engolir ou dor para engolir, se tiver perda de peso, náusea, vômito associado, tosse crônica, rouquidão, você tem que procurar um médico. Esses sintomas podem indicar alguma doença, como a doença do refluxo, uma úlcera, uma gastrite, uma esofagite ou, na pior das hipóteses, até um câncer, né? Então é importante consultar o médico para investigar o teu caso, ter um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Hoje existem medicamentos bem eficazes e até cirurgias que resolvem o problema. E preciso lembrar aqui vocês que esse sintoma de azia, ou seja, essa sensação de queimação no peito ou no estômago, pode também ser um sintoma de doença cardiovascular, como um sinal de infarto, por exemplo. Então, se você tem alguma comorbidade como colesterol alto, hipertensão arterial, doença renal, diabetes, se você fuma, se tem histórico familiar, por exemplo, procura um bom cardiologista para afastar também doença do coração. Cansei aí de pegar gente com sintomas semelhantes de azia
e quando eu fui investigar, ele estava mesmo com uma artéria entupida ali no coração. E a dor então não era por conta da azia, tá? Então, na dúvida, procure sempre um bom cardiologista. Pois não esquece, pessoal, de me seguir lá no Instagram, tá? Meu Instagram é o dr.iano, é o que tem um selo de verificação. Tá cheio de perfil falso aí, pessoal falando que eu tô pedindo dinheiro, não peço dinheiro para ninguém, pessoal. Nunca vou pedir dinheiro aí para ninguém, pode ficar tranquilo. Então, se tiver um perfil aí do Instagram que tenha a minha foto, mas não seja o dr.iano com selo de verificação, você vai lá e denuncia a conta. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.